O vídeo que você verá a seguir está baseado no livro Lampião, A Raposa das Caatingas, do escritor e pesquisador José Bezerra Lima e Irmão. No mundo amedrontado das Caatingas da Bahia e Sergipe, as mortes de Zé Baiano e Mariano foram os acontecimentos daquele remoto ano de 1936. Para as autoridades, contudo, a morte de Mariano revestiu-se de maior significado, pois tinha sido a polícia que realizara o feito, enquanto que a de Zé Baiano ocorrera por conta de civis em circunstâncias não muito claras. A volante que matou Mariano, chefiada por Zé Rufino, era da Bahia. Em Salvador, o alto comando da polícia preparou uma festa no quartel dos aflitos para marcar o episódio. Com muito discurso e parrança, ocasião em que seria conferida a Zé Rufino a promoção a aspirante. Quando o telegrama chegou à Serra Negra, convocando Zé Rufino para aquela solenidade, ele empolgou-se. Seu sonho era um dia tornar-se tenente ou algo mais. E ser aspirante já era meio caminho andado. Passou o comando da volante ao cabo Miguel Bezerra e deu início à longa e enfadonha viagem para a longínqua capital da Bahia. A cavalo da Serra Negra até o porto de Curralinhos, de canoa até Propriá e de trem até a estação da Calçada em Salvador. A viagem levou 2 dias. Na capital baiana, nunca tinha visto um lugar para ter tanta ladeira. Parecia Mata Grande. Zé Rufino foi levado a muitos lugares, de gabinete em gabinete, escutou muita conversa fiada, todo mundo querendo aparecer na história, quase esquecendo que ele é que arriscara a vida nos cafundós do Cangaleixo. Deu graças a Deus quando pegou o trem de volta. Seu lugar era a Caatinga. Era lá que ele se sentia realmente herói. Isso ocorreu na primeira quinzena de dezembro de 1936. Lampião acompanhava essas notícias com interesse especial. Um coiteiro de Piranhas trouxe-lhe um jornal da Bahia, dando detalhes dos fatos. As autoridades eufóricas davam entrevistas, dizendo que o cangaço estava com os dias contados. Lampião decidiu preparar uma emboscada para pegar Zé Rufino. Para despistar, mandou espalhar a notícia de que estava indo para as matas de São Paulo, de Itabaiana, mas, na verdade, entocou-se na Fazenda Capim, nas imediações de Poço Redondo. Um informante residente na Serra Negra deu-lhe a notícia. O cabo Miguel Bezerra tinha ido com a volante esperar a volta de Zé Rufino no porto de Curralinhos. Quando Zé Rufino chegou com sua volante a Poço Redondo, por volta do meio-dia, o povoado estava em festa, comemorando o casamento de um sargento. Alguns soldados da volante aderiram à festa. Zé Rufino, em parte pelo cansaço da viagem e em parte por desconfiança, já que em Poço Redondo todo mundo era coiteiro, manteve-se fora do furdunço. 2 rapazes do Poço, João Preto e Tonho Paulo, olhavam a festa de longe, despeitados, vendo as garotas do povoado derretendo-se em dengos para o lado dos soldados. João Preto, que já tinha bebido muito, disse para o amigo: "Bota a maior banca. Vá você chamar uma delas para dançar, para ver se a taboca aqui leva." "Pois é", respondeu Tonho Paulo. "Eu não gosto de soldado. Se pudesse, nem via um." "Eu também não", disse o companheiro. Essa ojeriza às forças do governo era compartilhada por todos os rapazes de Poço Redondo, cujos pais ou eram coiteiros ou simpatizantes de Lampião. João Preto era filho e sobrinho de coiteiros.
Seu pai, Zé Cabié, era amigo de Lampião. E sua mãe, Maria Antônia, era irmã de China, que foi a primeira pessoa com quem Lampião manteve o contato quando pisou em Poço Redondo pela primeira vez. Era coiteiro declarado. Por sua vez, Tonho Paulo, que era filho de um ex-vaqueiro de China, tinha uma irmã chamada Sila, que acabara de juntar-se ao cangaceiro Zé Sereno. Tonho Paulo e dois irmãos, Du e Gumecindo, já tinham inclusive viajado com Zé Sereno, não como cangaceiros, mas apenas para fazer companhia à irmã naquela aventura maluca. Quer saber duas coisas, Tonho? Disse João Preto. Tô até com vontade de ser cangaceiro, só para matar essa cambada de macaco. Agora mesmo, se eu soubesse onde Lampião estava, eu ia avisar a ele que esses macacos estão aqui. Oxente, e você não sabe não? Ah, pois Lampião tá bem ali no capim. Vamos lá. Os dois rapazes montaram nos cavalos e pegaram a estrada. Embora João Preto já estivesse quase bêbado, ainda passou pela bodega de Leonídia para tomar mais uma cachaçinha. A dona da bodega perguntou onde eles estavam indo e Tonho Paulo respondeu que ia para um samba em Canidé. Porém, pouco depois, antes do pôr do sol, eles estavam de volta. João Preto aproveitou a passagem pela bodega para tomar mais uma. Leonídia era uma preta velha, ex-escrava, nascida e criada naquelas terras, conhecia todo aquele sertão. Sabia que os rapazes estavam mentindo, pois não dava para ir em Canidé e voltar em tão pouco tempo. A velha pensou consigo: vão enganar o diabo, meninos. Vocês foram no coito de Lampião, que deve estar por aqui. De fato, os rapazes tinham ido avisar a presença da volante aos cangaceiros. O aviso era desnecessário, pois Lampião já sabia de tudo. Os organizadores da festa de casamento tinham inclusive mandado bebidas para o acampamento. Conforme Zé Rufino diria mais tarde a seus superiores, era impossível que a volante de Sergipe não soubesse que Lampião estava ali. Lampião ouviu os rapazes com atenção, fazendo de conta que não sabia de nada, agradeceu a informação, dando a entender que a notícia não era importante e mandou-os de volta, nada dizendo quanto à tocaia que estava planejando. Quando os rapazes saíram, Lampião chamou Luiz Pedro e Quinta-feira e disse: chegou a hora daquele negócio. Reúne os meninos. O plano estava traçado. Iam tocaiar Zé Rufino na Lagoa da Cruz. Zé Rufino estava ansioso por chegar logo à Serra Negra. Não via a hora de poder, afinal, descansar daquela viagem. Mas não queria ser desmancha-prazeres. Os seus comandados estavam se divertindo. E eles, de fato, precisavam divertir-se. Eram jovens, arriscavam a vida a todo instante. Em companhia de João Doutor e Zé Monteiro, o comandante deu uma volta pelo povoado. Alguns soldados estavam na bodeguinha de Leonídia. Zé Rufino e seus acompanhantes foram até lá. Ao ver o famoso chefe de volante entrar em sua bodega, Leonídia sentiu-se importante. Em suas andanças, Zé Rufino sempre passava por sua porta, mas nunca parara em sua bodega. E imagine só, ele agora estava ali, em carne e osso. A velha teve então um repente. Chamou o comandante a um canto e falou de sua desconfiança em relação a João Preto e Tonho Paulo, falando da escapulida que eles tinham dado. Sabedor da índole do povo de Poço Redondo, onde só dava coiteiro, Zé Rufino tomou as providências cabíveis.
mandou que João Doutor e Zé Monteiro fosse buscar os dois rapazes. Não foi difícil encontrar João Preto, que estava no lugar mais óbvio, na bodega de China, seu tio, já embriagado, mas mesmo assim insistindo em tomar mais uma. Os soldados levaram-no à presença do comandante. Zé Rufino pisou no pé do coiteiro e foi direto ao assunto. Ô, seu merda, onde é que você e seu amigo foram hoje à tarde? Fomos no Canidé, sargento. Sargento o quê, seu filho de uma égua? Me respeite. Não tá sabendo não que agora eu sou aspirante? E olha aqui, cabra safado. Vocês não foram no Canidé coisa nenhuma. A não ser que fosse de avião. Tá pensando que eu sou besta, é? Vocês foram foi se encontrar com um cangaceiro. Foi ou não foi? Mas quem foi esse corno que lhe disse isso? Protestou o bêbado. Zé Rufino puxou o punhal, encostou no pescoço do sujeito, que de tão bêbado, mal conseguia ficar em pé, balançando. Se você me disser que teve no coito, ameaçou Zé Rufino, escandindo as sílabas. Eu lhe sangro agora mesmo, seu filho da peste. Vamos, negue, negue. João Preto entregou os pontos. Não me mate não, seu sargento. Quer dizer, seu aspirante. Eu e Tonho Paulo tivemos no capim. Lá tá cheio de cangaceiro. Lampião. É. Zé Rufino embaiou o punhal, empurrou o bêbado para um lado e ordenou a Zé Monteiro. Zé, vá dizer a Miguel Bezerra que traga os homens. Acabou a festa. E voltando-se para João Doutor, não deixe esse bêbado fugir. E manda procurar o amigo dele, Tonho Paulo. Eles vão com nós. Quando o cabo Miguel Bezerra chegou com a tropa, Zé Rufino, com um gesto de mão, chamou-o para um ponto distante dos outros e falou. Me disseram que Lampião está lá no capim. Nós podíamos ir lá para pegar ele de surpresa. Mas acontece que muitos soldados estão bêbados. O que é que você faz com um mangote de bêbado de noite, no mato, e logo para enfrentar o desgraçado do cego? O cego de burro não tem nada. E eu duvido que ele esteja mesmo no capim. Pode até estar esperando nós na estrada. O cabo, que também tinha bebido um pouco, ou seja, muito, balançou a cabeça concordando. E tem mais, prosseguiu Zé Rufino. Eu estou esfolado dessa viagem. Estou muito cansado. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos para a Serra Negra, descansa e depois volta. O cego não vai sumir. Ele agora só vive arranchado aqui. Ainda esta semana nós pega ele. Mande chamar Otávio, filho de Zé Sambinha. Arranje um cavalo para ele. E veja se encontra também Tonho Paulo, que sumiu. Vai ver que já foi de novo avisar os bandidos do que está havendo. Otávio Sambinha era em Poço Redondo quem mais conhecia aquelas caatingas. Sabia de cada vereda, de cada biboca. Zé Rufino queria que o matuto lhe ensinasse como chegar à Serra Negra, por caminhos entre fazendas, sem usar a estrada principal. Se bem conhecia Lampião, o diabo do cego podia querer tocaiar volante na estrada. Já era tarde da noite quando a volante saiu de Poço Redondo. Tonho Paulo não tinha sido encontrado. A casa do pai estava fechada. Derrubaram a porta a coronhadas de fuzil. Não encontraram ninguém. Quanto a João Preto, parece que agora era que a cachaça estava fazendo efeito para valer, pois não conseguia se equilibrar no cavalo. Os soldados levaram-no assim mesmo. Porém, mais adiante, Zé Rufino concluiu que aquele bêbado ia dar muito trabalho, que era melhor largá-lo ali mesmo.
João Preto foi deixado escornado na beira da estrada. Os soldados amarraram seu cavalo numa árvore e foram embora. Quem quiser que pense que cachaceiro é besta. Quando cessou o movimento, João Preto abriu um olho, depois o outro, estudou a área, levantou-se, montou no cavalo e disparou para Poço Redondo. E acabava de decidir, ia ser cangaceiro. Quando encontrou Tonho Paulo e lhe falou de sua decisão, o amigo decidiu ia ser cangaceiro também. João Preto viria a ser o cangaceiro sabiá. Tonho Paulo se chamaria marinheiro. Ia perguntar aos irmãos se queriam acompanhá-lo. Guiada por Otávio, a volante viajou a noite toda, zanzando por picadas que iam de fazenda em fazenda. Trilhas que somente eram conhecidas pelos moradores locais e pelos caçadores. Com essa providência, Zé Rufino podia queixar-se do cansaço da penosa viagem iniciada havia mais de uma semana. Porém, levava uma vantagem. Jamais Lampião imaginaria que a volante escolhesse um trajeto tão incerto. De madrugada, a volante chegou ao sítio. A partir dali, Zé Rufino conhecia a estrada e Otávio foi liberado. Enquanto isso, na Lagoa da Cruz, Lampião estava impaciente. Aproveitando os lageiros e os barrancos de um riacho, por onde a estrada passava fazendo curveteios. Tinha distribuído seus 36 cangaceiros em 3 trincheiras, uma comandada por ele no lado direito da estrada, outra por Quinta-feira, mais adiante, no lado esquerdo, e a terceira por Luiz Pedro, no mesmo lado, lá na frente. Ele deu as seguintes instruções. A primeira trincheira deveria deixar a volante passar tranquilamente. Quando a volante chegasse à altura da segunda trincheira, esta abriria fogo. Se os soldados fugissem de volta, seriam contidos pela primeira trincheira, e se corressem para a frente, seriam interceptados pela terceira trincheira. Foi traçado também um plano alternativo para o caso de os soldados não viajarem em conjunto, mas dispersos, pois nesse caso deveriam ser atacados apenas o grupo que se encontrasse Zé Rufino, o alvo principal. O problema seria distingui-lo entre os demais, contando apenas com a luz da lua. Procurassem distinguir um sujeito alto e magro. Porém, as horas foram se passando e nada de volante. Fazia um frio danado. Os cabras, ansiosos com a demora, vingavam-se matando mosquitos que teimavam em sugar-lhes o sangue. Quando o dia começou a clarear, Lampião ordenou que todos se mantivessem em seus postos. Estava certo de que Zé Rufino não quisera viajar durante a noite, porém logo mais ia cair na armadilha. O tempo foi passando, o sol foi esquentando, deu meio-dia, descambou para o outro lado. De vez em quando, passava algum matuto, a pé ou a cavalo, sem contudo notar a presença dos cangaceiros, escondidos em seus postos. Um caçador passou com um cachorro. O cão parou, farejou o ar, deu 2 latidos, mas seguiu em frente. O cheiro que sentiu não era de codorna, e codorna era o seu negócio. Antes do anoitecer, Lampião concluiu. Zé Rufino tinha lhe passado a perna. Levantou-se da trincheira, aborrecido, caminhou para lá e para cá e gritou para os chefes de grupos. Luiz Pedro, Quinta-feira, vamos embora. Os macacos foram para o outro caminho. Vamos descansar nas capoeiras de Julião.